Fala galerinha, tudo certo? Tava sumido aqui pelo canal, mas estou de volta. Pra quem não sabe, eu tava em Toronto, então hoje eu vou começar o vídeo aí trazendo pra vocês um guia de como vai ser o seu intercâmbio ou como pode ser o seu intercâmbio lá em Toronto, certo? Baseado, obviamente, na minha experiência, beleza? Espero que vocês curtam, compartilhem e que gostem muito desse vídeo, beleza? Então vamos lá. Como eu estava dizendo anteriormente, estava no Canadá, especificamente lá em Toronto, então tenho várias novidades, várias coisas legais para trazer para você, certo? Então, baseado nisso, eu queria contar um pouco de como foi, né, a minha experiência lá em Toronto. Inicialmente eu fui para fazer, certo, um curso de inglês também, porém eu cheguei uma semana de antecedência. Por quê? Porque eu queria sentir um pouco da cidade, queria conhecer algumas coisas enquanto eu não estava estudando e, obviamente, né, reencontrar alguns amigos. Então, baseado nisso, eu posso contar um pouco para vocês do que vocês podem fazer no primeiro momento chegando lá no Canadá, especificamente lá em Toronto, certo? Então, galera, eu cheguei uma semana antes do início das minhas aulas, certo? Lá em Toronto, eu estudei na ILAC, que eu vou contar um pouco mais para vocês de como foi minha rotina, mas antes disso eu vou contar como foi minha rotina antes de iniciar as aulas. Eu cheguei juntamente com um amigo na euforia, né, de querer conhecer tudo, de querer sair, de poder realmente, né, conhecer a cidade de Toronto. Então eu me programei durante essa semana justamente para poder conhecer alguns restaurantes, alguns bares, algumas baladas, algumas festas que eu já sabia que eram sazonais devido à época do ano que eu fui. Eu fui em meados ali de final de agosto e voltei ali início de outubro. Então a gente vai estar falando aí do final do verão, início, certo, do outono. Então baseado nisso ainda consegui pegar algumas atrações que justamente só ficam abertas no verão, tá? Para você que vai viajar no verão, você não pode deixar de conhecer o Cabana Pool Bar. Para quem não sabe, é um beach club muito famoso lá em Toronto, que ele só funciona 5 meses do ano, que são justamente os meses onde não tem neve, tá? Na cidade de Toronto. Por quê? Porque por ser um beach club, pelas pessoas utilizarem, né, a questão das piscinas, utilizarem a parte do lago da lateral, não faz muito sentido, né, utilizar ele no inverno, até porque os barcos, as lanchas e até mesmo as piscinas não vão conseguir manter, né, aquela água e aquela temperatura legal para você curtir, né, o momento ideal. Uma coisa bem legal também, que é muito indicado para quem vai viajar no verão, é justamente aproveitar os finais de semana, certo, num lugar chamado de Toronto Island. Vamos lá, é uma ilha justamente onde você consegue chegar lá em Toronto, mais especificamente no centro da cidade, tá? E você consegue pegar uma balsa, certo? Essa balsa ela tem um valor único, que se não me engano depende do dia, tá? Mas é entre 8 a 12 dólares canadenses, onde você paga um único bilhete para poder ir e para poder voltar. Já existem os horários pré-estabelecidos, tanto que a balsa sai, quanto que a balsa retorna, desde de manhã, à tarde, à noite, então tem vários horários. Você consegue tirar uma foto na frente da bilheteria para poder pegar essa balsa de todos os horários disponíveis para justamente você poder aproveitar todo o dia, tá? Então qual que é o mais legal? O mais legal é que muitas pessoas vão para lá no verão. Por quê? Porque por ser a questão de uma ilha, muita gente utiliza lá das praias, né, que eles chamam, dos lagos, então vão com a família, vão com os amigos, até mesmo com o pessoal da escola. Então é super interessante porque você consegue passar o dia inteiro. Só uma dica minha que eu não sabia no primeiro dia que eu fui lá lá não vende praticamente nada. Então tudo que você quiser comer, quiser beber, você tem que levar tudo já da cidade de Toronto. Então você passa no supermercado, compra um cooler, então leva tudo na mochila para você justamente aproveitar o dia inteiro. À tarde também se inicia alguns tipos de festivais, tanto de músicas eletrônicas como de pop, então assim, depende muito da programação e do dia, né, que você estiver indo. Sempre durante a semana eles estão divulgando algumas atrações ou programações baseado nesses programas aí de verão, então é sempre legal ficar atento, né, a tudo que está acontecendo na cidade para que você possa, né, obviamente, estar usufruindo de todos esses benefícios. Beleza? Se você gosta de jogar futebol, gosta de jogar tênis, gosta de jogar qualquer tipo de esporte, lá é um lugar muito legal. Justamente por ter muita área verde e muito lugar aberto, então proporciona a prática de atividades esportivas bem legal. Vou falar um pouco sobre a minha experiência com a questão de acomodação, certo? Lá em Toronto. Eu fiquei numa residência estudantil, localizada a 5 minutos da estação de subway chamada de St. Clair, tá? Fica na linha amarela, é uma das principais estações, tá? E o lado bom disso tudo é que eu ficava apenas 10 minutos ou 2 paradas, tá, de subway da minha escola. Então o legal que eram 5 minutos de caminhada para a estação,
eu andava 2 estações e caminhava mais 5 minutos para a escola. Então, por questão de locomoção, era muito tranquilo. Um clima bem agradável, então você não tem preocupação de, eu vou chegar muito suado. Não, porque lá venta bastante, é um clima assim bem legal, então você consegue estar indo tanto transporte público como a pé. E continuando, pessoal, como eu disse que eu estava estudando lá em Toronto, eu passei 4 semanas estudando, certo? Numa escola chamada de ILAC, tá? Para quem tiver mais interesse de conhecer um pouco mais dessa escola, vai ter um linkzinho aqui onde você vai poder clicar e falar com um dos nossos especialistas, justamente para eles poderem estar passando tudo, certo, para vocês em relação a valores, em relação à localização, a tipos de curso, tá? Porque ela não se limita só a cursos de inglês. O mais interessante disso tudo é que eu pude aproveitar tudo de uma forma muito legal. Por quê? Porque a própria ILAC, assim como outras escolas, elas disponibilizam, certo, atividades extracurriculares para justamente incentivar a interação e a imersão dos alunos. Rafa, como assim? Todos os dias, sem exceção, pessoal, todos os dias, quando finalizava a minha aula, a gente tinha atividades para fazer tanto com a escola, como a gente podia montar a própria, certo, rotina da gente, ou seja, criar as próprias atividades. Rafa, mas tu fazia as atividades sozinho? Não, pessoal, isso é uma dúvida assim, que muita gente pergunta. Vamos lá, todo mundo praticamente vai para o intercâmbio, todo mundo vai na mesma mentalidade, certo? Ou muitas vezes vai sozinho, então vai estar todo mundo com o mesmo pensamento. Então para você fazer amizade é muito fácil. A própria escola também consegue fazer com que os alunos tenham essa imersão, justamente promovendo uma festa, entre aspas, assim, chamada de Welcome Party, tá? Que é justamente uma festa só com os alunos da escola, onde você chega lá, faz o seu cadastro e eles colam, certo, um adesivo em você, colocando o seu nome e a sua nacionalidade. Para justamente uma pessoa que não souber seu nome, ver de longe e poder puxar um assunto com você. Então você pode estar tanto sentado conversando com os amigos, como sentado num balcão tomando algum drink, então tudo varia aí do perfil do aluno. E esse estabelecimento, que normalmente é um pub ou um bar, ele é fechado restritamente para os alunos, certo, da escola. Então é bem legal porque você consegue ter todo aquele ciclo, certo, da escola e todo mundo, certo, trocando culturas aí e ideias bem legais. E antes que eu me esqueça, se você quer saber um pouco mais da ILAC, que eu acho que despertou uma grande curiosidade, clica nesse link aqui que meu diretor vai colocar, porque a gente tem uma entrevista com o pessoal da ILAC contando um pouco mais de como é a ILAC lá no Canadá, tá? Então você clica aqui e você vai conseguir ter todos esses detalhes, beleza? E uma coisa bem legal também que a gente fazia lá na residência estudantil era ter um pouco de troca de cultura, principalmente voltado para a parte de alimentação. Às vezes eu me disponibilizava para cozinhar para alguns amigos que moravam comigo, como mexicanos, espanhóis, franceses, colombianos, e mostrar um pouco da cultura brasileira com alguns pratos típicos, tapioca, cuscuz, e eles também, né, obviamente, traziam um pouco da cultura. Então, os mexicanos, eles faziam nachos, faziam comidas típicas, né? O único problema é que era um pouco apimentado, mas fora isso era bem interessante. Por Toronto ser realmente, né, essa big city, essa cidade cosmopolita e da maioria da população ser imigrante, então assim, o choque de cultura realmente é muito grande, porque todo mundo lá é diferente de todo mundo e todo mundo tem um costume diferente de todo mundo. Então é legal porque você consegue entender um pouco da cultura dos outros e os outros entenderem um pouco da sua cultura. E pegando um gancho nisso, o mais interessante é que, por ser essa cidade cosmopolita, nos parques ou então mesmo nas praças públicas sempre vai ter algum evento. Seja um evento voltado para, por exemplo, eu presenciei um evento da cultura tailandesa, da cultura da Indonésia também. Então tem a questão de comidas típicas, tem a questão de versos, de músicas nativas daquele lugar, vestimentas daquele lugar, então é bem interessante porque tudo isso é gratuito, você consegue acessar, obviamente que você vai ter que pagar pela comida, mas para entrar nesses eventos é 100% gratuito, você consegue conversar com as pessoas e entender um pouco mais, tá? E isso eu não estou falando de uma vez perdida, não, sempre nessas praças públicas eles estão incentivando, certo, com que as pessoas conheçam novas culturas e possam, obviamente, estarem compartilhando ou possam também, né, estar se inserindo nessa cultura, tá? Se você gostou desse vídeo, não esquece de enviar para seu pai, para o seu tio, para o seu avô, para todo mundo que você quiser, tá? E deixa aquele like para a gente continuar postando essas coisas. E qualquer dúvida ou sugestão, deixa um comentário nesse vídeo, tá? Que com certeza a gente vai estar respondendo e com certeza gravando um novo vídeo para vocês. Beleza? Valeu, galera. Tchau, tchau.